Vou chamar a professora. Vocês estão me ouvindo, né? Aqui no meu bairro tá uma música. Alta, porque o povo não tá respeitando a quarentena, mas eu tô tentando abafar aqui. Boa noite, professora. Boa noite. Tá, deixa eu abrir aqui. Apagar isso. Bom, gente, então a gente vai dar início para dar tempo de fazer pergunta e tal. Hoje a palestra vai ser com a professora Daniela Spodeit. Ela é professora no curso de graduação em Biblioteconomia e no programa de pós-graduação em Gestão da Informação da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Cursa doutorado em Ciência da Informação na Universidade de Santa Catarina, Federal, na área de competência e formação. Fez o mestrado em Ciência da Informação também na UFSC, na Federal de Santa Catarina. Especialização em gestão de unidades de informação e didática do ensino superior do Senac. Enfim, ela tem um longo currículo aqui, enorme, e eu vou deixar a palavra com ela, que é quem eu acho que domina aí o assunto. Então, com você, professora. Aqueles combinados 35 minutos. Mais ou menos, daí eu volto para as perguntas, tá bom? Beleza. Boa Vocês estão me noite. ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Sim. Ok. A Kátia perguntou ali das orelhas de coelho. A minha sobrinha quebrou a orelha que eu ia usar, daí hoje não vou. Mas já aproveitando para dar boa noite a todos e a todas, e também uma feliz Páscoa, né? Hoje é um domingo especial. Gente, qualquer coisa, eu acho que logo deve ser desativado os comentários, mas qualquer coisa vocês fazem. O Wallace me avisa do som, né, Wallace? Sim. Beleza. Gente, então assim, é um prazer estar aqui. Tá todo mundo dando oi, boa noite, dá vontade de começar a responder um por um ali. Mas eu vou focar. Gente, então, boa noite. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, assim. Gostei muito da iniciativa desse pessoal. Logo que começou, assim, eu já quis saber quem é que estava por trás. Não imaginei, né, que pudessem ser pessoas inovadoras, criativas, envolvidas, engajadas. Aí, quando eu vi o Wallace e Peter, mais uma turma, assim, tinha que ser, né, esses meninos, né, tão preciosos, tão nossa cultura aí da biblioteconomia. Sei que tem mais gente envolvida, mas eu não conheço toda a galera. Mas o Wallace e o Peter foram meus alunos na Unirio, então eu tenho maior orgulho, assim, de onde eu vou falar e tá vibrando, né, pela carreira dele. Bom, eu vou falar um pouquinho hoje sobre um tema que eu venho pesquisando há algum tempo, mas antes de entrar na temática, eu só quero dizer que é uma honra fazer parte desse quadro também, porque passaram por aqui, né, Jatufe, Marielle, Carlos, o casal, a Mari, a Deia, a Kátia, pessoas assim formidáveis que são, para mim, referenciais teóricos também, né? Alguns falaram para mim, Daniela Spodeit, mas vocês também são meus referenciais e eu acho que juntos a gente é mais forte, a gente consegue avançar mais em prol de uma biblioteconomia mais social, em prol de uma ciência da informação mais social. E venho falar, então, hoje sobre competência e informação para grupos socialmente vulneráveis, né? Esse tema minha pesquisa de doutorado está basada nessa temática, mas eu já tenho envolvimento com essa área de muitos anos. Quem me conhece já há algum tempo sabe que, desde quando eu atuava só como bibliotecária, lá nos idos dos anos 2000, no Senac, eu já me envolvia com projetos sociais, com pessoas em situação de vulnerabilidade, com crianças nessas casas lá que tem jovens que estão em áreas de risco, idosos, sempre fiz muito trabalho, é uma coisa que se eu não fizer isso, não sou eu, né? Eu não tinha vivido essa questão social, não é a Daniela. E, inclusive, a gente está agora montando uma biblioteca comunitária a pedido da própria comunidade, aqui pertinho, na Vila Aparecida, para quem conhece a Florianópolis. Então, assim, é uma coisa que me enchia. E aí, no doutorado, não podia ser diferente, né? Eu tinha que fazer alguma pesquisa que realmente fizesse brilhar meus olhos. Eu esperei 10 anos para fazer meu doutorado. Então, quando eu decidi, não, vai ter que ser com a professora Elisete Vitorino e vai ter que ser na área de competência e informação, que é uma área que eu venho pesquisando já desde
2007, 2008, quando eu atuava no Sebrae, que a gente fazia projetos voltados para os jovens aprendizes, junto com o Jorge Prado, com a Maíla Costa, que trabalharam comigo. E, então, só vinha fortalecendo mais essas temáticas, né? Mas quando a gente fala em grupos socialmente vulneráveis, a gente pergunta, mas quem são essas pessoas, né? Porque se a gente for pensar no contexto mundo, ou vou focar um pouco menor América Latina, a gente vê que tem muita pobreza, né? Tem muitas pessoas que estão marginalizadas. Tem alguns autores que falam em minorias sociais, tem pessoas que falam em grupos de risco, tem várias denominações, né? Então, eu me enquadraria dentro desses grupos. Os LGBTs que foram falados aqui pelo Carlos, os negros, né, que a Andrea falou, as comunidades indígenas, quilombolas, refugiados, imigrantes, né, cada vez mais tem vindo pessoas da América, de outros países para cá, em busca de condições melhores de vida. Os encarcerados, que foi citado pela Kátia aqui também, idosos, e pessoas que sofrem de pobreza, de falta de moradia, como é o caso do sem-teto, ou pessoas que estão em situação de rua, né, que são essas duas nomenclaturas que a gente costuma ouvir falar. Algumas pessoas falam em moradores de rua, tá, gente? Mas pelas pesquisas que eu tenho feito, não é um termo apropriado para se usar, porque as pessoas não moram na rua, elas estão de passagem. Algumas passam a noite em abrigos, mas elas não moram na rua, até porque a rua não é um lugar de moradia, né? Então a gente tem que começar a pensar nos conceitos que a gente usa. Então, eu gosto de usar mais para pessoas que estão em situação de rua, sem teto, que é o foco da minha pesquisa, do doutorado. Existem já algumas pesquisas feitas sobre os grupos socialmente vulneráveis que eu citei aqui agora. A questão dos quilombolas, a Natália Romero já fez o TCC dela lá no Rio sobre essa temática. E eu sei de outras pessoas que vêm pesquisando toda a questão da população negra também, e o Guilherme Rigueto, que é do meu grupo de pesquisa de competência e informação, também está pesquisando a comunidade LGBTQI+, ele até publicou um livro aqui, recentemente sobre transexuais. Então, assim, tem muitas pessoas já envolvidas, isso é maravilhoso, isso é ótimo, né? A Marielle Moraes, lá na UF, tem trabalhado também a questão das pessoas que estão em situação de rua, dos refugiados. Ela tem feito um projeto de extensão maravilhoso na Biblioteca Pública de Niterói, Biblioteca Parque, focado nesse grupo. Então, assim, o que eu vou falar aqui hoje é o início da minha pesquisa, porque eu comecei meu doutorado ano passado, agora em março fez um ano. Eu fiquei o ano passado todo envolvida com porque realmente é algo que eu quero me aprofundar bastante e poder... Então, tá bom? E poder depois disseminar isso por meio de outras palestras e livros, para que as pessoas mais consigam, né, de alguma forma, entender esse universo tão complexo que é, e também pensar em ações que possam ser feitas pelas bibliotecas e também fora das bibliotecas, né? A gente ir para onde eles estão, entrar nas comunidades indígenas, onde estão os quilombolas, ir para onde estão no cárcere, como a Kátia faz, atender pessoas que precisam da gente, não necessariamente eles virem até a biblioteca, porque a gente sabe que muitos não vão, né? Barreiras físicas e outros tipos de barreiras, muitas vezes acabam inibindo que essas pessoas frequentem as bibliotecas, né? E outras questões atitudinais, como acontece também com pessoas cegas, auditivas, que encontram nas bibliotecas algumas barreiras e faz com que elas não consigam frequentar esses espaços de uma forma íntegra, né? Tenham acesso à informação. Bom, como é que começou a ideia de trabalhar efetivamente esse grupo sem teto? Foi quando eu assisti o filme Eu, Daniel Blake. Anotem aí, não vou dar spoiler do final, mas anotem aí, tem YouTube, tem Netflix. Eu, Daniel Blake. Daniel Blake é o personagem principal do filme, é um senhor de em torno de 60 anos, é um filme produzido na Inglaterra, em 2016, se não me engano, e ele é o típico analfabeto digital. Ele sofre um derrame
e ele trabalha na área de construção civil. Então, ele acaba ficando hospitalizado e tal, quando ele volta para o trabalho, quando ele sai do hospital, ele tenta voltar para o trabalho, o médico não permite. O médico afasta ele, só que como ele trabalha por hora, ele não recebe. Se ele não trabalha, ele não recebe nessa empresa. Então, ele começa a ficar desesperado, porque ele é um senhor sozinho e tal, e ele precisa se sustentar. Então, é onde ele vai atrás dos benefícios dele, da entrada no seguro social. O que acontece? Ele começa a encontrar uma série de barreiras, porque, infelizmente, ele tem que se cadastrar num site, num sistema de informação, para poder dar entrada no benefício previdenciário, por conta dessa invalidez que impede de trabalhar. E aí, como ele é um analfabeto digital, ele começa a se sentir excluído socialmente, ele não consegue ter acesso à informação do governo, no caso, né, desse sistema de informação do governo, até que, no meio desse labirinto burocrático de tentar buscar o seu direito social e ter acesso às informações, aos documentos, aos diversos formulários que ele tem que preencher, ele resolve ir na biblioteca. Aí, daí em diante, eu deixo com vocês. Assistam um filme, para quem entrou agora, Daniel Blake, porque foi esse filme que me inspirou a focar minha pesquisa mais nessa temática da inclusão social, do acesso à informação e das pessoas que estão marginalizadas e não conseguem ter acesso, muitas vezes, ao seu direito como cidadão, não um direito constitucional, é um benefício que o governo dá e muitas vezes eles têm impedimentos de conseguir. E a tendência é que cada vez mais as pessoas idosas, a gente tem uma população mais idosa, então a gente tem que pensar muito nessas questões, e nós bibliotecários já fazendo uma reflexão, né? Então, assim, gente, foi a partir desse filme que eu resolvi, então, não, eu vou fazer um projeto de doutorado voltado para competência e informação. Eu já tinha feito outros projetos de extensão voltados para a competência e informação mais na área escolar e universitária, porque eu atuei já nesses espaços, mas eu queria focar nessa questão das pessoas que são marginalizadas, né, desses grupos vulneráveis, de alguma forma. E aí, então, eu comecei a desenvolver o projeto e tal. Eu não vou entrar aqui na questão da competência e informação, porque é um assunto que tem bastante coisas publicadas, e nem convém aqui eu ficar dando referências, porque realmente quem quiser buscar um pouco mais sobre essa temática, eu posso indicar, mas tem muitas publicações, já é uma área no nosso país que já tem 20 anos, pelo menos, de publicações aqui. E o que a gente encontra, aí falando de Brasil e mundo, tem bastantes conceitos, dimensões, diretrizes, padrões, modelos, inclusive programas, né, de competência em informação, mas todos os que eu já encontrei, os que eu já tive a oportunidade de implementar nas instituições que eu passei, foram voltados para grupos escolares, ou então universitários. Nessas pesquisas, existe, eu não sei, gostaria de saber, mas pelo que eu tenho visto, não encontrei nada, de programas de competência em informação voltados para pessoas em situação de vulnerabilidade. Para qualquer uma dessas categorias que eu citei aqui, eu não encontrei. Assim, putz, tá aí um pulo do gato, né? Aí inspirada no filme que eu citei para vocês antes, Daniel Blake, para quem entrou agora, e também das minhas experiências como voluntário em diversos projetos sociais, e pelos projetos de extensão que eu vinha desenvolvendo, tanto na Unirio quanto na UDESC. Não, é aí que eu vou pesquisar, né? Pensar na questão da competência e informação, mas o acesso é para todos, mas quem consegue ter acesso a essa informação? E como que acontece essa inclusão digital, né? E as pessoas que são analfabetas digitais, como é que elas vão ter acesso à informação? Então, é muito interessante a gente ver que já existem algumas diretrizes da IFLA, da ALA, falando sobre isso, tá? Da competência em informação. Vocês podem acessar o site dessas instituições e lá vai ter bastante documentos em relação a isso. Mas é importante também falar que, em relação à competência em informação, existe aí um grande nicho de pesquisa e também de atuação, principalmente em bibliotecas públicas. Tanto é que em 2013, durante o CBD de Florianópolis, foi feito o evento de área de competência em informação,
voltado para... na época foi feito um manifesto para grupos vulneráveis. Não sei se vocês lembram disso, tem esse manifesto publicado. E lá foi citada essa questão das políticas que precisavam ser mais revistas e voltadas para esses grupos, para essas populações, né, ou minorias, no caso, que estão em situação de discriminação, de intolerância e muitas vezes até de fragilidade social. E aí colocava assim, algumas demandas, não só para bibliotecários, mas também para as próprias instituições. Então, esse documento elenca uma série de responsabilidades para o movimento associativo, para os órgãos de classe, para as instituições privadas, públicas, governamentais, recomendando que essas instituições, esses profissionais capacitem, instrumentalizem, debatam, proponham, fomentam discussões e ações em prol desses grupos vulneráveis. Isso no manifesto que foi feito durante o CVVD de 2013 em Florianópolis. E aí, o CVVD, como todos sabem, é organizado pela FEBAB. A FEBAB fez o CVVD de 2017 e 2019 voltado também para essa questão social, tanto é que o tema, ninguém fica para trás, esteve em vigência em todas as palestras, e a própria Agenda 2030 foi o grande foco, né, do CVVD de 2017, em 2019 isso foi fortalecido de novo. Por quê? Porque falar de grupos vulneráveis também tem relação direta com a Agenda 2030 da ONU, né? Inclusive, eu ressalto aqui vários objetivos que estão relacionados. O objetivo 1, que tem a ver com a questão da pobreza. O objetivo 3, que está relacionado à vida saudável e o bem-estar. O objetivo 8, que tem a ver com a economia sustentável, a geração de trabalho, de renda para todos e justa, né? O objetivo 10, que está relacionado às desigualdades, à redução das desigualdades. Então, assim, trabalhar a questão da vulnerabilidade social tem tudo a ver com os 16 objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU. E todas essas ações que são resultantes desses objetivos, elas podem, sim, reduzir e minimizar as necessidades primárias dessas pessoas, principalmente no que diz respeito à qualificação profissional, às oportunidades, melhores condições de vida, de acesso ao sistema de saúde, entre outras, né, gente? Aqui, se for falar sobre a Agenda 2030, assim, dá para a gente ficar uma live inteira falando sobre esse tema. Aí eu vou falar um pouquinho mais agora especificamente sobre as pessoas em situação de rua. Eu vou pedir licença para vocês para pegar um copo d'água que eu esqueci. Gente, enquanto isso, tá, voltou. Oi? Não, voltou. É porque eu fui pegar água. Eu tava engasgando aqui. Então, assim, agora eu vou falar um pouquinho especificamente sobre a questão das pessoas em situação de rua, tá? Dei uma geral dos grupos vulneráveis, das minorias, das ações da FEBAB, das diretrizes da IFLA, né, que tratam sobre essa questão da vulnerabilidade social, das minorias. Quando a gente fala em pessoas em situação de rua, como eu comentei anteriormente, tem várias nomenclaturas, né? Só que a gente não sabe quem eles são. E ontem eu estava olhando se eu encontrava alguma estatística mais atual, na época do projeto de doutorado, eu até peguei algumas informações, mas não tem, gente, assim, não tem números, estatísticas atualizadas em relação a quantos são, né, se for pensar na questão do Brasil, quantos são, quem são eles, qual é o perfil deles, as demandas. Não existe isso. O último que eu achei foi um documento do IPEA de 2015, que dizia que tinha 106 mil, se eu não me engano, pessoas sem teto. Mas a gente sabe que de 2015 para cá, o país no todo vem passando por uma crise muito grande. Então, esse número vem aumentando muito. E eu falo isso com uma certeza porque eu vivo isso, eu vejo isso, né? Eu tenho trabalhado com pessoas em situação de rua já há 3 anos, diretamente com eles. Quando eu morei no Rio, eu vi a quantidade de pessoas que iam na Bibliotecas Parques, que ficava
ficavam esperando a Biblioteca Parque ali da Avenida Vargas abrir, a fila que se formava. E nessas minhas últimas idas no Rio, eu vi o quanto aumentou lá também a quantidade de pessoas que estão na rua. Aqui em Florianópolis não é diferente. Aqui também tem aumentado muito, cada vez que eu vou no centro da cidade, ou mesmo aqui em volta do bairro que eu moro perto de comunidades também, vem aumentando muito. Então, assim, ó, hoje no nosso país não existe um número real de quantas pessoas estão na rua, até porque é um grupo muito heterogêneo, né, se a gente for falar sobre isso. Eu desenvolvo um trabalho na Passarela da Cidadania, que é onde funciona o nosso sambódromo. E lá, durante o ano todo, acontece um projeto social da prefeitura, em parceria com várias instituições e voluntários, e é onde eu tenho me voluntariado durante algum tempo já, mesmo antes de participar do projeto Conecte Social, que é o projeto que eu participo agora, eu já vinha trabalhando com eles de uma forma mais esporádica, e agora eu tenho trabalhado bastante com eles sobre isso. Então, o que a gente vê? Que as pessoas que vão no final de semana almoçar lá, jantar, ou mesmo para ter algum atendimento psicológico na área da saúde, ou tomar um banho, botar uma roupa, chegam às vezes na semana seguinte, já são outras pessoas completamente diferentes. E aqui em Florianópolis acontece muito uma coisa, no verão costuma vir muita gente de fora para cá para trabalhar, e muitos acabam não conseguindo se manter, ou não conseguindo voltar para suas cidades no final da temporada, e acabam ficando pelas ruas. Então, é um grupo muito heterogêneo, sabe? Muda muito. Claro que a maioria das pessoas é homem, a gente, conversando com eles, eu vejo que tem muitas pessoas ali, realmente, que tem problemas com drogas, que tem problemas com alcoolismo. Mas tem pessoas ali que são inteligentíssimas, tem pessoas com formação superior, tem pessoas ali que estão por opção na rua, sim, que querem fugir dessa questão do estereótipo, do mercado, do capital, essa vida louca que a gente vive, né? Tem pessoas que não querem esse sistema, participar desse sistema econômico. Então, muitas elas vão para as ruas por opção mesmo também. Eu encontrei isso, né, nas conversas que eu tive. E também tem pessoas que estão lá porque realmente tiveram problemas com a família, ou porque ficaram desempregadas, ficaram com vergonha de voltar para casa, não conseguem sustentar a família e foram para as ruas. Então, tem de tudo, realmente tem de tudo. Mas o que mais me instiga é que no momento que essas pessoas sofrem um preconceito, porque muitos, quando tu vai, tá parado na sinaleira, chega uma pessoa, às vezes com mau cheiro, um vestido, as pessoas já fecham o ouvido, não querem saber, não querem, né, nem ouvir muitas vezes a pessoa. Então tem um preconceito sim, elas são marginalizadas sim, e elas são invisibilizadas, porque no momento que a gente não sabe quem elas são e quantos são, não tem como fazer, isso impede a implementação de políticas públicas. Né? Então, isso é muito grave. Como é que você vai criar política pública para uma comunidade se você não conhece elas? Né? Então, realmente um desafio que a gente tem pela frente. Aí entra a questão da minha pesquisa. E aí, claro, tem demandas para outras pesquisas em relação a isso, tem bastante nicho, porque dá para trabalhar N questões envolvendo essa questão, N questões envolvendo esse grupo de pessoas de vulnerabilidade social. Não é só na nossa área que elas precisam ser estudadas, a gente já vê pesquisas, já vê que esses grupos são objetos de pesquisa na área da sociologia, na área da educação, até da administração pública também tem, mas o que a gente percebe é que muitas vezes eles são invisíveis aos olhos da sociedade, ao poder público de uma forma geral. Né, justamente porque eles é um grupo populacional, digamos assim, heterogêneo, e que vem crescendo muito. Eles estão vivendo numa pobreza extrema, muitas vezes, e não tem laços familiares, ou então esses laços estão, de alguma forma, fragilizados. Né? Isso vem acontecendo bastante. Isso é um fenômeno mundial. Né? Se você for analisar, é um fenômeno mundial. Inclusive, depois eu vou citar algumas ações que estão sendo feitas em outros países. Então, assim, além dessas pessoas encontrarem dificuldade básica de moradia, de higiene, de alimentação, elas ainda ficam à margem dos benefícios sociais, porque muitas vezes elas têm barreiras para acessar o sistema de informação, como aconteceu com o Daniel naquele filme, o Daniel Blake, que eu citei para vocês no início da live, e também porque elas não conseguem ter acesso à informação, aos recursos.
por exemplo, agora com essa questão do coronavírus, né, esse benefício que o governo deu de R$600. Até ontem eu ainda vi uma charge no Instagram do Jornalistas Livres, que aparece meia dúzia, né, de pessoas sem teto na rua, e um pergunta para o outro assim, e aí, já baixou o aplicativo no teu celular? Tipo assim, eles não têm nem o que comer, nem o que vestir, estão lá, como é que eles vão acessar esse benefício, né? E eles poderiam, porque talvez estão desempregados, muitas vezes não tem um vínculo, claro, mas aí você, para ter acesso a esse benefício, tem que ter o CPF, a mãe tem que se cadastrar, tem que ter o CPF dos filhos. Então, imagina as dificuldades que essas pessoas têm, imagina que quem tem um nível básico de informática, de computação, de uso do celular, que seja, às vezes já tem dificuldade de preencher esses formulários online, imagina pessoas que estão na rua, pessoas que estão no meio das comunidades indígenas, pessoas, sabe, assim, gente, é meio surreal, assim, não, totalmente surreal, né, se a gente for parar para pensar sobre isso. Então, assim, precisa ser desenvolvido, sim, o governo, instituições, a nós, bibliotecários, precisamos, sim, ter um olhar mais empático, mais compaixão com esses grupos, precisamos fortalecer pesquisa nessa área, sim, porque envolve obstáculos e barreiras, processo de uso de informação. E isso é um direito previsto na Constituição Federal, todos nós sabemos disso. E as pessoas precisam acessar os seus direitos como cidadãos e ter pleno gozo, né, dos direitos previstos em lei. O que acontece, então? A partir desse olhar, e também dessa preocupação, eu fui buscar alguns dados. Então, hoje, assim, eu achei uma pesquisa que foi feita em 2008, falando que a maioria das pessoas que estão em situação de rua recebem entre 20 e 80 reais semanais, com serviços informais. Também é composto por trabalhadores, muitas vezes, que estão na informalidade. Que mais que eu encontrei aqui? Agora eu vou ler alguns dados da pesquisa, tá? Apenas 15% pede dinheiro como fonte principal para a sobrevivência, a outra grande parte tem uma atividade remunerada, mesmo que seja na informalidade. Outro dado aqui que é bem importante, que leva as pessoas para a rua, 35% é o alcoolismo, drogas e o desemprego, além de outras questões, como problemas familiares, perda de moradia, separação, casamento, enfim. A metade da população está há mais de 2 anos dormindo na rua ou em abrigos, 48%. E também a maior parte deles, no caso, 95%, não participam de nenhum movimento social ou associativismo, então eles ficam realmente à margem de todo o processo social, do tema social. E isso impede com que eles até entrem em locais ou tenham acesso, né, a alguns benefícios, sofrem discriminações, até para entrar em transporte coletivo, rede de saúde, outros órgãos públicos. Outra informação que eu achei que é importante falar aqui também, grande parte não é atingida por programas governamentais, 88% informaram que não recebem qualquer benefício do governo. Olha só. Entre os benefícios se destacam, né, que poderiam receber aposentadoria, o programa Bolsa Família, enfim, tem vários programas do governo que poderiam ser beneficiados, inclusive em relação à previdência, ou algum auxílio de maternidade, enfim. Então, muitas pessoas no Brasil, para elas poderem ter direito a algum benefício, como auxílio-doença, licença maternidade, aposentadoria, a pensão, salário maternidade, seguro-desemprego, etc., elas têm que se cadastrar em sites governamentais, têm que preencher formulários, têm que anexar documentos. Aí vocês pensam, vocês acham que uma pessoa que está em situação de rua vai conseguir ter acesso a esse benefício? Não vai. Por isso que grande parte, 95%, acaba não tendo, né, acesso a nenhum benefício social. Então, isso é muito grave, né?
Então foi por isso que eu acabei focando minha pesquisa e venho cada vez mais me debruçando sobre esses grupos, venho trabalhando com eles diretamente na Passarela da Cidadania, essa que eu comentei para vocês. E aí eu vi que não existe pesquisas voltadas para isso a nível mundial. Não, assim, claro, tem pesquisas que falam sobre bibliotecas públicas e inclusão social, bibliotecas públicas e pessoas em vulnerabilidade, tem contra. Agora, que trabalha a questão do sem-teto, que trabalha a questão da competência em informação, que pensar o modelo de desenvolver a competência em informação nesse tipo de pessoas, realmente não. Então, por isso que eu estou me debruçando sobre essa temática. Além de toda a questão pessoal, né, da situação pessoal está focada nesse grupo. Existem algumas iniciativas sobre competência em informação em bibliotecas públicas, na Austrália, nos Estados Unidos, na Espanha, na Colômbia, no Canadá, eu encontrei literatura sobre. Mas, como eu falei para vocês, focando nessas pessoas que estão de rua, é uma minoria. É uma minoria que tem de trabalhos, é uma minoria que tem de iniciativas. E aí eu gostaria de, dentre essas iniciativas, falar de duas que são necessárias para mim. Que é nos Estados Unidos, né? Até que no ano passado foi o Daniel Blake, The Public, o filme The Public, que foi produzido nos Estados Unidos em 2018, é um drama, passou esse filme lá no CBBD, para todo mundo assistir. E esse filme The Public, ele fala sobre essa questão do acesso à informação, à biblioteca, com pessoas que estão em situação de risco. Então, o Emílio Esteves, que foi quem dirigiu e atuou no filme, que é o personagem principal, é um cara, a história toda gira em torno dele, no caso, né, da atuação dele na biblioteca pública em Cincinnati. Também não vou dar spoiler, tá? Só vou citar mais ou menos o filme. Na cidade de Cincinnati. E muitas das pessoas que frequentam essa biblioteca são pessoas que estão em situação de rua ou que têm problemas mentais. Então, lá, por conta do inverno, da hipotermia, né, nas ruas, funcionários acabam tendo que transformar essa biblioteca num abrigo de emergência. E aí a história se desenvolve. Eu vou deixar a sugestão do filme aí para vocês assistirem também, o filme The Public, que foi lançado em 2018 nos Estados Unidos. Tá? E nesse filme a gente consegue perceber, assim, gente, cada fala que tem é um soco no estômago, tá? Das bibliotecárias. É um soco no estômago. E chega uma hora que um deles chega no balcão e quer usar determinado recurso lá, e aí e aí ele fala assim, você não sabe o que é isso. Então, assim, é muito comum lá nos Estados Unidos os sem-teto usarem esse espaço da biblioteca para se agasalharem, se esquentarem, para eles usarem o banheiro, para eles usarem, às vezes, a tomada, a energia elétrica, porque realmente tem épocas que são muito frias. Então, elas acabam usando esse espaço mesmo como abrigo durante o dia. E quando fecha a biblioteca, eles estão na rua, não ficam na rua. Todo mundo acha. Então, teve que ser criado algumas diretrizes nas bibliotecas para atender essas pessoas, até porque ali tem, no filme até mostra, né, tem o sem-teto que é viciado em drogas, tem o sem-teto que é envolvido com alcoolismo, tem o sem-teto que é inteligentíssimo, tem conhecimento de fatos históricos, e tem, assim, excelente, uma memória, assim, um conhecimento fenomenal, assim. E tem pessoas que estão ali que realmente também têm problemas mentais, que estão na rua e muitas vezes são negligenciadas. Então, o filme mostra muito esse perfil diversificado que eu falei para vocês, extremamente heterogêneo. E esse filme também foi feito a partir da consultoria do Ryan Downey, que eu não sei se vocês tiveram a oportunidade já de assistir no canal da FEBAB no YouTube, tem a palestra que ele deu no CBD do ano passado. E o Ryan, ele tem feito um trabalho fenomenal nas bibliotecas dos Estados Unidos, dando consultoria para as bibliotecas como que elas têm que tratar esse sem-teto, né? Porque realmente tem uma problemática aí que acaba até afastando outras pessoas que têm preconceito, né? Às vezes por conta do lixo que elas produzem, por conta do odor,
porque muitas vezes elas não sabem colocar, enfim, isso acaba afastando pessoas que frequentam aquele espaço, a comunidade. Então tem um conflito aí que as bibliotecas precisam aprender a lidar, e as pessoas que estão atendendo na biblioteca precisam mediar, tanto a comunidade que frequenta, quanto esse grupo, né, que também tem que frequentar. Afinal, a biblioteca é pública para quem? Porque quando a gente fala em inclusão de todos, quem são esses todos que estão inclusos, né? E essas questões são levantadas no filme também, né? Então, de alguma forma, evidenciadas. Até tem uma fala lá no momento que o personagem principal, o Emílio Esteves, ele fala assim: as bibliotecas públicas hoje são dos últimos pilares que representam a democracia americana. Então, olha que forte isso, gente, né? Pensando em todo o contexto que a gente está. Pilar da democracia, as bibliotecas públicas. Olha a responsabilidade que a gente tem. Olha toda a questão social que envolve o nosso fazer profissional, né? E o Ryan, como eu citei para vocês, que eu dele, homelandslibrary.com, vocês entram lá. Na lista de referências que eu vou deixar para os meninos, tem o link para vocês acessarem. E ali ele apresenta técnicas, orientações, capacitação dos funcionários que estão na linha de frente, como eles devem agir com essas pessoas, inclusive em relação à linguagem corporal, porque tem questões que ele fala sobre isso. E estou só aguardando a tradução do livro, porque eu acho que vai fazer muita diferença para a nossa área no momento que a gente tiver esse livro traduzido no Brasil. Então, assim, fortalecendo um pouco mais, a gente percebe que existem barreiras físicas e questão social que impedem que essas pessoas cheguem à biblioteca ou aprendam sobre os programas, tenham um efetivo acesso à informação. Tanto na biblioteca pública, nas bibliotecas públicas lá nos Estados Unidos, que a gente tem acompanhado as publicações, quanto aqui no Brasil, né, porque eu morei no Rio, que tinha bibliotecas parques lá, eles usavam, as pessoas que usavam a biblioteca, mas eles ficavam no cantinho deles, na internet, vendo um filmezinho. Inclusive era até limitado, né? Porque cada um só podia assistir um filme por vez, senão um só ficava assistindo o filme a tarde toda, né? E tinha que ter um controle do preço da equipe que atendia para que cada pessoa só pudesse assistir filme uma vez para dar lugar para os outros. Tinha muitos filmes na época, lá em 2014, na época. São nas bibliotecas parques da Colômbia. Eu tive a graça, oportunidade e honra de ir para a Colômbia para apresentar trabalho lá num evento em Medellín, e de conhecer essas bibliotecas parques. Eu fui, acho que tem 9 na cidade de Medellín, eu acho que eu fui em 7, porque dava um intervalinho no evento, eu corria para a biblioteca, dava outro intervalinho, eu ia para a biblioteca, e assim eu ia pulando, porque lá tem os teleféricos, que o pessoal só dava eu nos teleféricos lá para visitar as bibliotecas e correndo. Da fragilidade social das populações que vivem nas periferias, a questão dos conflitos envolvendo, no caso dos narcóticos, guerrilhas e milícias, o que não é muito diferente em outras partes do nosso país, né? Então, elas foram pensadas como instrumentos de resgate social, né? Isso é importante a gente falar. Eles conseguiram atingir resultados incríveis lá na Colômbia. Existem mais outras bibliotecas fora de Medellín, mas só na cidade de Medellín são 9, mas tem uma rede bem grande. Elas foram implementadas de parceria tudo. A gente não pode esperar pelo poder público para fazer tudo. Então, a gente precisa pensar em soluções, em estratégias, para estar viabilizando isso de alguma forma. Gente, é muito estranho ficar falando por celular e parece que não tem ninguém do outro lado, mas tudo bem. Vou continuar aqui. Por que ela fala em parceria? Porque dentro das comunidades tem muitas organizações, às vezes, tem ONGs, tem pessoas que têm alguma experiência, que pode, de alguma forma, prestar serviço para essas pessoas, ou dar oportunidade. Então, a Ana tem uma parte que ela fala muito só sobre essa questão das parcerias.
de pensar em banco de alimentos, pensar até em clínicas de saúde, em hospitais, onde encontrar, onde direcionar essas pessoas, instituições educacionais, programas. Então, a biblioteca pensar em ações que possam estar, de alguma forma, mediando. Aí, agora com os comentários fica mais fácil, aí eu vejo que tem gente aí me ouvindo. Então, as bibliotecas podem viabilizar essas parcerias para estar, de alguma forma, direcionando essas pessoas para dentro de oportunidades, seja abrigos, porque às vezes eles não sabem onde tem abrigo, né? Para vocês terem uma ideia, que em Florianópolis o abrigo que tem da prefeitura é na Passarela, como eu citei no início daqui da live. Mas, recentemente, a gente descobriu que tem um outro abrigo aqui na área continental. Eu não sei se vocês sabem, mas Florianópolis tem a ilha e tem o continente. Então, assim, ó, tem pessoas que estão na rua que não sabem que tem esse abrigo na região continental. Então, as bibliotecas podem fazer esses vínculos, essas mediações, de estar direcionando essas pessoas, né? E é isso que as bibliotecas dos Estados Unidos têm feito, é isso que lá na Colômbia eles têm feito, de não só tirar essas pessoas da rua, de acolher essas pessoas, mas também de oportunizar formas para essas pessoas saírem das ruas, melhorarem as condições de vida e até conseguir alguma colocação profissional. Também eu vejo que as bibliotecas, elas já estão, assim, de alguma forma, têm um papel fundamental muito grande de prover recursos, né, de ser centros comunitários, de facilitar colaborações de várias organizações. Então, não esperar só pelo governo público, né, mas também pensar em viabilizar essas parcerias de forma colaborativa para que as pessoas consigam ter acesso a melhores condições de vida. Tem outros serviços também que podem ser desenvolvidos, foi uma pesquisa que eu encontrei nas bibliotecas públicas da Nova Zelândia, tá? Eu já vou passar o título dos filmes do livro, tá, que o pessoal está pedindo. Eu vou terminar aqui essas outras ideias que estão acontecendo aí. Passar filmes e debates, onde os próprios participantes escolhem os filmes. Clubes de leitura são exemplos de atividades que são feitas na Nova Zelândia para esses grupos também. Tem também evento de biblioteca humana, que é interessante a gente fazer, porque envolve ouvir as pessoas e ouvir as experiências delas, também é uma ideia legal, porque eles realmente têm muito para falar e para nos dizer. Tem outros exemplos aqui que eu peguei em algumas publicações. Mas assim, gente, eu já está terminando o meu tempo. Eu vou mandar uma lista de referências que vocês podem também depois acessar. Mas assim, o que é importante? A gente tem que pensar quais são essas barreiras que podem inibir o serviço das bibliotecas, para que as pessoas tenham total acesso ao serviço. E também pensar em promover ações voltadas para esses grupos específicos que eu dei para vocês, tá? Aí, só para fechar aqui a minha fala, a gente está com uma parceria bem legal do nosso grupo de pesquisa, do GPSIM, que é o grupo de pesquisa na área de competência e informação, que é coordenado pela professora Elisete Vitorino da UFSC, em parceria com a Biblioteca Pública de Santa Catarina. Então, a gente está, junto com eles, organizando um programa de competência e informação para atender pessoas que estão vulneráveis da Grande Florianópolis e ter um olhar mais direcionado para essas necessidades específicas deles e poder capacitá-los para usar, então, esses espaços, né, e até fazer parcerias, né, também com outras instituições, como associações de moradores dos bairros, empresas que tenham interesse ou tenham essa pegada mais social, para estar inserindo essas pessoas até em algumas ocupações, ou mesmo, de alguma forma, estar oportunizando que elas consigam habitações, enfim. Né? Então, a nossa ideia é bem desafiadora, e eu espero que dê bem certo, assim, eu estou empolgada, tá? Mas é isso, tá? O filme que eu falei no início é o filme Eu, Daniel Blake, que fala sobre essa questão do acesso da biblioteca por pessoas que são marginalizadas. Falei do filme The Public também, e falei do livro, né, do Ryan, e ele não tem ainda tradução em inglês, mas ele é voltado para as pessoas que estão de rua, tá? Foram esses livros, foram esses materiais que eu citei mais fortemente. E que eu acho que a gente tem que buscar outras informações.
O livro do Ryan é The Librarians with Homelessness, né? Mas é nada mais do que um guia para bibliotecários atuarem com bibliotecas. Ele foi publicado pela ALA em 2018, ainda não tem tradução. Bom, gente, é isso, tá? Eu agora vou deixar aqui para perguntas, vamos ver o que a gente consegue interagir um pouco mais. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, professora, a gente agradece, está todo mundo aí comentando também que gostou. É um tema muito interessante e a gente já publicou as perguntas um pouco atrasado hoje, e mesmo assim já chegaram perguntas, então eu acho que a galera estava bastante interessada. A gente começa aí, pergunta, se vê que o tempo vai acabar, a gente pode fazer o mesmo esquema do resto da semana, de derrubar a live e voltar para as perguntas. A primeira pergunta, você prefere que faça uma a uma ou que faça em blocos? Ai, uma. Tá bom. A primeira é: como o profissional da informação pode atuar em comunidades não pacificadas? Ai, gente, isso aí, eu estava na Unirio, eu estava sempre assim, tentando de alguma forma sensibilizar o pessoal lá para alguém desenvolver uma pesquisa nessa área, né? Porque lá tem as UPAs, né? Tem toda a questão das milícias, é um problema bem grave, né? E, então, assim, como é que é a pergunta? Como? Calma aí. Como o profissional da informação pode atuar em comunidades não pacificadas? Não pacificadas, Eu acho que, assim, não só os bibliotecários, mas pensar em parcerias, né? Porque sozinho a gente não faz nada. Então, assim, o que acontece? Aqui, vou dar um exemplo meu próximo aqui, né? A gente tem aqui uma comunidade, Vila Aparecida, que é uma comunidade bem violenta, assim, a gente sabe que tem problemas de drogas, tem milícias também, um pouco menos, tem a questão das guerrinhas, conflitos entre os poderes paralelos e até de lideranças, né, em algumas comunidades. E assim, a gente sozinho não faz nada. Então, o ideal é que a gente realmente faça parcerias. No caso ali da Vila Aparecida, a gente fez com o centro comunitário. Aqui tem uma outra comunidade chamada Chico Mendes também, onde a gente tem ido nesses grupos de moradores que de alguma forma tem lideranças ali e que a gente consegue entrar nessas comunidades, mesmo as que não são pacificadas, para estar de alguma forma conhecendo melhor esses bairros, essas populações que vivem nesses bairros e poder pensar em algumas ações, né? De algum jeito mediar, né? Não só o acesso à informação, mas pensar em serviços dentro das bibliotecas públicas ou mesmo fora. No caso aqui, a gente está fazendo um trabalho de montar uma biblioteca comunitária no próprio centro comunitário deles. A gente está levando a biblioteca até eles lá, já que eles não podem ir até o centro da cidade ou não conseguem ir, né? Então, é algo que realmente a gente consegue fazer devagarinho, mas sempre com parcerias. A segunda pergunta é: quais ações práticas os bibliotecários podem fazer para ajudar as pessoas de rua neste momento de isolamento social? Essa é uma curiosidade que tem aqui todos os dias. Então, eu tenho pensado muito nisso, né? Até dia 19 agora a gente já está com a agenda marcada para ir lá na Passarela, que é onde a gente tem esse trabalho que atende as pessoas que estão de rua. Um dos exemplos, assim, que eu costumo dar quando alguém me pergunta sobre isso, que não é a primeira vez que alguém me fala sobre essa questão, é a gente estar ouvindo eles no sentido de entender o que eles precisam. Porque, assim, tem alguns, mesmo esses que estão na rua, eles têm um documento, eles têm, às vezes, até um compromisso de residência, porque, às vezes, eles vão para esses lugares, esses abrigos, porque eles não querem ir para casa, né? Ou porque realmente estão com problemas de alcoolismo ou de drogas e não querem ir para casa. Mas as necessidades são muito diversificadas. Então, o ideal é a gente ouvir essas necessidades e pensar o que eles estão precisando naquele momento. Então, por exemplo, agora essa questão do benefício que teve do governo, de R$600, tem muitos que não têm acesso a um computador, a um celular para fazer o cadastro, não tem um CPF. A gente pode ajudar a fazer isso? Por que não, né? Ou mesmo pensar em estar organizando eles para irem para abrigos. Tem alguns que não sabem onde tem abrigos, onde eles conseguem encontrar alimentação. Então, tem muita gente nesse momento que realmente está sensibilizado com essa questão mais social e tem juntado cestas básicas, mas só que não sabe aonde eles estão, e eles não sabem aonde encontrar.
Então, a gente consegue mapear esses lugares, que é o que eu tenho feito aqui na cidade, mapear quais são os lugares que estão oferecendo cestas básicas e vendo nas comunidades quais são as famílias que precisam. E mapear, isso aí é mapear fontes de informação, né? A gente consegue fazer isso. E eu mesmo indo até eles e ouvindo e vendo de que forma eles precisam de documentos, eles precisam só mesmo de alguém que escute eles. É muito engraçado, assim, porque às vezes eles só querem conversar e receber um abraço, só isso que eles querem, né? Então, eu acho que esse é o momento de a gente sensibilizar um pouco mais e, claro, mantendo a questão do isolamento, porque a gente tem que cuidar da nossa saúde, mas de alguma forma ajudando eles a encontrar o que eles precisam. É uma pergunta que se relaciona aqui que fizeram, tá fora de ordem, mas é que eu acho que relaciona. As bibliotecas comunitárias encontram problemas com pontos de drogas, como agir? Sim, isso aí tem muito, né, gente? Principalmente as comunitárias, né? Porque elas estão muitas vezes dentro desses espaços que têm, inclusive, brigas, né, entre grupos. Então, é preciso ter um cuidado, né? Até porque, assim, eu não sei se... É porque grande parte das pessoas da nossa área, muitas vezes, não sobe os muros, ou desconhecem. Os bibliotecários acabam querendo ficar numa zona de conforto, né? A gente viu a Kátia comentando sobre isso outro dia em relação ao cárcere. São poucos os bibliotecários que vão para dentro das cadeias fazer algum projeto social. São poucos os bibliotecários que sobem as favelas para ver o que eles precisam. Então, assim, quem está lá dentro fazendo alguma coisa é respeitado. Isso aí eu via muito no Rio de Janeiro, né, que era onde eu tive a oportunidade de conhecer várias comunidades. Eu subia as comunidades e a gente via que a população que está dentro dessas comunidades, ela é cuidada. Por incrível que pareça, tem pouca, como é que eu vou dizer, traficantes e toda essa questão que envolve drogas. De algum jeito eles protegem a população que está lá. A polícia muitas vezes não consegue subir lá. Então, assim, quem quer desenvolver um trabalho voluntário, social, dentro desses lugares, consegue abertura, sim. Seja por meio de ONGs, de coletivos, de associações de moradores. Basta querer, né? Porque quando a gente quer, a gente arranja um jeito. Quando a gente não quer, arranja uma desculpa. É muito fácil, né? Então, eu acho que a gente tem que cada vez mais adentrar nesses espaços. Professora, andaram chegando bastante perguntas, e já tinham ali mais algumas, e como o Instagram vai derrubar a live, a gente faz aquele esquema, se o pessoal concordar, até porque estão mandando mais perguntas, derrubar essa live e voltar numa próxima e a gente fica só batendo papo com as perguntas, tá bom? Tá ótimo. Então a gente agradece e voltem com a gente. Voltamos, professora. Tem um conjunto de perguntas aqui relacionadas. As pessoas estão muito curiosas com a sua pesquisa, como eu acho que é bastante inovadora e não tem muita referência. E aí eu vou relacionar duas aqui que tem a ver diretamente com essa pesquisa. A primeira, você já conseguiu identificar algum comportamento informacional ou prática informacional das pessoas em situação de rua? E a segunda... Calma, deixa eu achar. Qual tem sido o seu maior desafio na execução da sua tese? Tá. Gente, eu vou ficar devendo para vocês, porque, como eu comentei, eu ainda não fui a campo, no sentido de entender as necessidades de informação de uma forma oficial para minha pesquisa. O que eu tenho são dados, assim, que eu vejo, né? Porque eu tenho esse trabalho de voluntariado com eles, porém, eu não fiz ainda nenhum tipo de intervenção para poder entender as fontes de informação que eles usam, quais são as necessidades que eles têm, se eles precisam de algum tipo de ajuda para acessar. O que eu sei é que eles usam muito pouco as bibliotecas públicas da cidade, até porque eu tenho contato com os bibliotecários da cidade. Eles usam pouco, isso eu sei, isso é fato. E conversando com eles lá nesse espaço onde eu desenvolvo esse trabalho social, o que eu vi é que muitas vezes precisam de uma passagem para voltar para casa e não sabem onde conseguir. Né? E a gente sabe que tem a Secretaria de Assistência Social, a própria Câmara de Vereadores tem setores, tem
ali a Câmara na Assembleia Legislativa. Então, assim, a gente consegue, de algum jeito, oportunizar isso para eles. Outras demandas que eu vi na época, assim, eles precisavam mesmo saber onde cadastrar para conseguir um emprego. Então, a gente tem, né, na cidade o Cine, tem algumas agências de emprego, eles desconhecem onde ficam esses lugares, onde tem abrigos na cidade, alguns desconhecem, então às vezes eles passam a noite na rua porque realmente não sabem onde tem um abrigo. Então são necessidades básicas, até de saúde, de conseguir ir no médico, conseguir uma consulta no posto de saúde, sabe? E são coisas que a gente pode ajudar. E a gente pode ir até eles e ajudar de algum jeito. Se eles não vão até a biblioteca, a gente vai até eles, não é? Assim, que tem que ser. Então, o que eu consegui ver até agora foi isso, tá? Não tenho nada formalizado. A minha ideia da pesquisa de entrar no campo é a partir de 2021. Esse ano eu estou me organizando para qualificar até setembro, depois tem que passar pelo comitê de ética, então eu pretendo até dezembro ter isso fechadinho, para a partir de março do ano que vem conseguir entrar em campo, e eu pretendo... isso não está formalizado no meu projeto, mas eu pretendo, em consonância com a minha orientadora, de ir para Medellín novamente e passar um tempo na Espanha para colher informações desses lugares, porque eles têm, como eu citei aqui na minha pesquisa, eles têm um trabalho nos Estados Unidos também, só que eu não sei se eu vou conseguir nos 3 lugares, né? Mas aí eu iria por minha conta, ficaria 15 dias em cada uma das cidades para poder colher informações dessas pessoas, desses dirigentes que estão à frente desses trabalhos, e o meu público-alvo aqui em Florianópolis são essas pessoas que são atendidas na passarela da cidadania. Então, eu pretendo fazer um grupo focal com essas pessoas também, para entender, conhecer essas necessidades de informação e, a partir disso, montar, então, um modelo de competência e informação voltado para essas pessoas, porque inexiste. O que tem hoje no mundo são programas voltados para escolas e para universidades. Não há programas voltados ou modelos de competência e informação voltados para pessoas, para grupos socialmente vulneráveis. Isso não existe. Sim. Mais pergunta. Como incluir estes grupos em vulnerabilidade nos currículos dos cursos? Como incluir? Eu acho que deve ser de uma forma transversal, porque tem já, eu já vejo vários professores fazendo isso, né, a própria Marielle na UF, aqui na UFSC, a professora Elisete, na UDESC tem a Andréia, tem o Igor, tem a Daniela Pizarro, quando eu estava lá também, tem vários, a Elisa, tem várias pessoas que vêm trabalhando isso de uma forma interdisciplinar, pensando nesses grupos, né, nessas pessoas, de uma forma geral que eu falei para vocês, não somente os sem-tetos, mas também negros, quilombolas, indígenas, todos esses grupos de pessoas, inclusive os que estão encarcerados, idosos, etc., que toda a disciplina, basicamente, a gente consegue incluir, seja numa política de coleções, de formação de coleções, seja pensar numa biblioteca digital, seja pensar em serviços de informação, ou seja, pensar em fontes de informação voltadas para esses grupos, para essas minorias. Eu acho que em todas as disciplinas a gente consegue incluir, sim, esses grupos. Gente, um minutinho, eu estou só digitando o título que pediram aqui no TP. Posso responder uma pergunta que eu vi aqui? Pode, professora. Tá, a Marilane Pacheco perguntou se eu consigo visualizar um futuro da biblioteconomia com envolvimento social. Não só consigo visualizar, gente, como isso já vem acontecendo, né? Assim, eu fico muito feliz mesmo, porque a gente tem percebido que essa leva de professores que entrou a partir de 2013, 2014, por meio das políticas do próprio governo do Lula, da Dilma, eles conseguiram, de algum jeito, abrir bastante concursos, né, por meio do Reúne. E isso trouxe uma gama muito grande de professores para dentro das universidades. E na biblioteconomia, na ciência da informação, isso é bem evidente, porque a gente viu um aumento muito grande de professores, né, que entrou.
E o que acontece? Esses professores cada vez mais têm se sensibilizado com essas causas sociais, né? Isso é bem importante, porque de algum jeito a gente está vivendo essa transformação, não só na formação, mas também no fazer profissional. E de pensar em projetos, iniciativas, tem sido bastante foco nos eventos, né, Enancib, ISCO, EDSIC, eventos internacionais, CBBD, aqui no Brasil, o painel de biblioteconomia da CB é um grande exemplo de evento que tem trabalhado muito essas questões. Eu trago muitos profissionais de outras áreas, de outros lugares do nosso Brasil, para trabalhar essa problemática, essas questões sociais. Então, realmente, é um futuro da nossa área, é se voltar para isso, porque a gente deixou isso pendente durante muito tempo, né? Então a gente tem que fortalecer a questão social bastante. Continuando aqui na ordem, como se trabalha a competência em formação das pessoas analfabetas? É legal essa pergunta também. É um desafio, né, gente? Porque o que eu vi nas bibliotecas de Medellín, lá na Colômbia, que eles tinham programas para alfabetização, não só informacional, né? Então, dentro das próprias bibliotecas, eles têm cursos e professores, inclusive alguns voluntariados da própria comunidade, que iam até lá para ensinar português, matemática. Então, no caso lá das bibliotecas da Colômbia, eles têm essa preocupação muito grande e está também pensando na questão da alfabetização num todo, não só informacional, digital, mas num todo. Então, por que as bibliotecas públicas daqui, ou mesmo universitárias, escolares, por que não, né? A gente está falando muito de biblioteca pública, mas isso é para todos. Por que a gente não pode pensar também em fazer parcerias para trazer professores para dentro das bibliotecas, para fazer oficinas, né? Não é à toa que a gente tem ouvido falar muito sobre makerspace dentro da nossa área, mas é instrumentalizar essas pessoas também, né? Capacitar elas. Pra depois, sim, no passo seguinte, ensiná-los a usar um sistema de informação, a usar os recursos, N recursos que existem, né? Enfim. Então, é um trabalho que a gente pode, sim, fazer em parcerias com outros profissionais, com outras instituições. Ainda na pesquisa, nas suas pesquisas sobre pessoas em vulnerabilidade, apareceram resultados da América Latina e da África? Não, ainda não, da África ainda não, mas da América Latina sim. Eu tenho ampliado meus escopos, né, por meio de termos em inglês e espanhol, mas da África eu tenho uma curiosidade muito grande, até porque eu converso muito com as meninas que têm trabalhado essa temática, né, e eu tenho uma curiosidade muito grande em saber como que é desenvolvido isso nos demais, nos países do continente africano, de que forma que iniciativas existem, né? Mas nas minhas pesquisas, por enquanto, eu ainda não encontrei. Esse ano que eu estou indo mais a fundo em relação a levantamento bibliográfico, porque o ano passado eu acabei, por ser meu primeiro ano do doutorado, eu foquei nas disciplinas, eu fiz, acho que, quase 11 disciplinas até agora, foi bem cansativo, porque realmente tem uma quantidade de créditos muito grande, e aí eu fiz algumas revisões sistemáticas de literatura, foi aí que eu consegui alguns resultados, mais da América Latina, Estados Unidos e da Europa, mas da África eu ainda não encontrei, estou buscando, eu quero logo até divulgar alguma coisa nesse sentido. Inclusive, a gente também do evento aqui já falando, a gente está tentando contato com o professor lá de Moçambique para falar um pouquinho dessa situação para a gente. Ai, que bom, que bom. A 7ª pergunta é de algum aqui carioca, pediram um comentário. Aqui no Rio, nossa biblioteca parque era muito utilizada pelas pessoas em situação de rua da região para informação, para educação e para lazer. Infelizmente, as bibliotecas públicas sofrem com o não cumprimento de políticas públicas e acabam não conseguindo exercer suas funções plenamente. Pode comentar essa questão? Sim, posso até com uma certa propriedade, porque eu morei aí e eu ia muito nas bibliotecas parques, porque a gente era engraçado, assim, porque a gente não tinha ar-condicionado em casa, né? Eu morava de aluguel, então não tinha ar-condicionado.
E aí a gente passava os fins de semana e os feriados na Biblioteca Parque. Minha filha na época era pequenininha e ela adorava ir para aquele lá, eles tinham, né, não sei como é que está agora, um cantinho infantil, então era o nosso lazer, em vez de ir para shopping, em vez de ir para praia, a gente ia para a biblioteca porque eu sabia que lá tinha ar-condicionado e para nós era um lugar ideal, assim, que a gente gostava de ficar. E lá eu via muitas pessoas em situação de rua, muitas pessoas que estavam, realmente pessoas pobres, via durante a semana, quando eu ia, pessoas que estavam trabalhando no comércio ali em volta, porque a Biblioteca Parque do Centro fica no meio do Saara, praticamente, que é uma área comercial muito grande, né, da cidade. E muitos iam trabalhar e deixavam os filhos dentro da Biblioteca Parque. Então, assim, realmente tinha um uso muito grande, um uso efetivo, tinha uma funcionalidade, né, tinha, enfim, gente, assim, até me emociona porque, para mim, foi uma experiência muito gratificante poder vivenciar aquilo tudo. E, infelizmente, não está sendo valorizada, ela já começou de uma forma até meio errada, porque não foi aberto concurso na época, foi terceirizado algumas funções, não havia essa preocupação de investimento a médio e longo prazo, então ela ficou fechada, elas ficaram fechadas durante muito tempo. Não sei dizer para vocês como é que está hoje, o que eu sei é que elas reabriram, tem todo um movimento, né, político. No início foi mantida pelo governo estadual, depois passou para o governo municipal, enfim, aí já acho que até o Wallace tem mais informações atualizadas. Mas realmente é uma grande pena, porque lá havia, né, eu lembro que quando chegava 10 horas da manhã, que era o horário que elas abriam, tinha uma fila enorme de pessoas sem teto esperando ela abrir. E eu lá no meio deles, bem faceira, conversando com eles, esperando a biblioteca abrir. E eles ficavam lá falando quais os filmes que eles iam querer pegar, porque eles iam muito para assistir filme. Isso eu consegui identificar neles, e muitos também iam para ler jornal, para ver os empregos, essa parte dos anúncios. Então, assim, é algo que precisa ser mais, ter mais investimento, né, do governo por conta dessa demanda, porque realmente as bibliotecas do Rio, as parques que eu conheci, elas eram muito usadas mesmo, inclusive finais de semana e nos feriados. Em relação à Biblioteca Parque, ela está no município realmente. A daqui do centro, eu moro aqui no centro, ela está aberta de segunda a sexta, mas em horário reduzido por conta de funcionário, mesmo as questões contratuais, e porque a Secretaria de Cultura ocupou o segundo espaço e as pessoas sequer têm acesso ao segundo andar da biblioteca hoje em dia, enfim. Então ela está funcionando na medida do possível, mas não é o que já foi um dia. A de Niterói é que tem levado à frente o projeto original, né? Uhum. A próxima pergunta é como desmistificar a mentalidade ainda existente de que a biblioteca é um lugar elitizado? Eu acho que a gente se aproximando mais das comunidades, né? Porque, infelizmente, eu vejo poucas ações de bibliotecas públicas dentro das comunidades, pensando nas pessoas, né? Pensando nas necessidades destas pessoas. Às vezes, assim, eu vejo que eles fazem alguns eventos, mas será que é aquilo que a comunidade precisa? Será que... Porque, assim, gente, se for pensar a biblioteca pública, mas pública para quê? Né? Uma coisa que eu falo muito para os meus estudantes, para os meus alunos lá da UDESC, quando eu estava em sala de aula, eu falava muito assim para eles. Quando a gente faz alguma coisa, na disciplina de planejamento, né, que eu falava isso para eles, quando a gente faz alguma coisa, planeja alguma coisa para todo mundo, às vezes não serve para ninguém. Acho que travou. E aí, a partir disso, criar serviços, programas, ações, projetos para atender às necessidades de cada grupo. Então, imagina uma biblioteca pública que é um público extremamente heterogêneo, que tem as donas de casa, tem o pessoal do comércio que trabalha ali perto, que vai passar um intervalo do almoço ali na biblioteca, que nem no caso lá do centro da cidade, né? Tem o pessoal que mora ali naquela região, tem estudantes que não têm biblioteca escolar e vão para a biblioteca pública para usar, tem as pessoas que estão aposentadas e vão para lá também. Então, é um grupo muito heterogêneo. Então, eu não posso pensar em fazer algum evento, algum serviço, sem ouvir essas pessoas. Então, eu acho que no momento que o bibliotecário e a bibliotecária mudarem essa atitude
e planejar os serviços e todo o espaço, né, eu digo todo o espaço, todos os serviços, para as necessidades dessas pessoas, inclusive pessoas que têm deficiência, seja auditivas, seja visuais, seja de locomoção, sejam, enfim, eu preciso incluir eles, e para eu incluir eles eu preciso identificar quem são, como acontece com a questão dos sem-tetos, e conhecer as necessidades deles para poder implementar ações. A partir desse momento eu acho que eu consigo me aproximar e tirar esse preconceito, esse estigma, né, até, que existe em relação ao uso da biblioteca, de ser para elite, de ser para pessoas de grupos vulneráveis ou não. Aí sim eu consigo incluir todos de algum jeito, mas eu preciso dar esse primeiro passo enquanto gestora de uma biblioteca, enquanto funcionária de uma biblioteca. A próxima é como você lidou com as crianças e adolescentes, os menores em situação de rua. Tem resultados desse grupo? Se alguns leem, se alguns usam os espaços culturais? Repete para mim que eu não consegui entender. Como você lidou, ou lida, sei lá, com as crianças e adolescentes, os menores em situação de rua? Ai, meu Deus. Tem resultados deste grupo? Não, ainda não. Mas aí está falando das bibliotecas, desse projeto que eu estou desenvolvendo ou dos que eu já desenvolvi, sabe? Não sei, só perguntaram como você lidou. Acho que é com o projeto que você está atualmente, lá da passarela do... Tá, não, lá eu ainda não, só que lá não tem, né, jovens e adolescentes, a maior parte são pessoas adultas. Então, e tem bastante idosos também, assim, é um grupo bem heterogêneo, mas tem bastante idosos e adultos, não, e crianças e jovens não tem. Tá, então vamos para a próxima. Dani, o que você acha... Não, pera. Dani, o que você acha que falta para que mais bibliotecários possam divulgar mais ou até mesmo conhecer os manifestos e metas da Agenda 2030? O que? O que você acha que falta? O que você acha que falta para que mais bibliotecários possam divulgar mais ou até mesmo conhecer os manifestos e as metas da Agenda 2030? Ah, sim. Bom, eu acho que isso as instituições no nosso país têm feito um papel bem importante de Professora? pouco, na verdade, dentro das universidades, aliás, precisa mais, dentro das universidades, ter um pouco mais de ênfase na divulgação, nas disciplinas, isso precisa. A gente vê pelas publicações que estão, né, ainda é muito tímido, é um movimento muito tímido vindo das universidades, então isso precisa ser mais trabalhado até para que os estudantes se envolvam cada vez mais e vão para o mercado, saiam das universidades para estar desenvolvendo ações com essa consciência, com essa sensibilidade. Professora, desenvolver ações focadas na Agenda 2030. só acho que deu uma travada no começo da resposta. Você teria como repetir o começo da resposta? Eu falei sobre a questão que as entidades de classe, a própria FEBAB, a gente vê aqui em Santa Catarina a CB e outras instituições da nossa área, eles têm colocado isso em pauta por meio dos eventos e também de grupos de trabalho. Então, isso tem acontecido com mais ênfase. O que falta é, dentro das universidades, uma conscientização maior e também estar trabalhando os objetivos da Agenda 2030 dentro das disciplinas, né? Pensando em planejamento de ações e intervenções dentro de comunidades ou mesmo por meio de parcerias com instituições privadas também, para desenvolver, para colocar em prática e implementar estratégias que possam viabilizar a implementação desses objetivos. Isso eu acho que falta um pouquinho mais dentro das universidades, até para poder formar profissionais mais engajados e de alguma forma conscientes, né, socialmente.
A próxima pergunta, inclusive, eu também me interesso em saber se já existe algum tipo de observatório que agrega essas ONGs que atendem pessoas de rua para otimizar o atendimento dessas pessoas. As bibliotecas não poderiam ajudar nisso? Ótima ideia, ótima pergunta. Quem fez? Tu tem aí, não? Não, porque eles anotam e mandam aqui. Ah, E tá, aí é aquele que é mandado, tá. Gente, assim, ó, a pessoa que fez essa pergunta tá de parabéns. Eu desconheço e tá aí um desafio. Quem quiser participar, faça contato, né? Eu não sei quem fez a pergunta, a ideia é dessa pessoa, mas peço que faça contato comigo para poder ajudar. Não só Inclusive, um bom trabalho pro bibliotecário aí. O Vitor falou que foi a Eva que fez essa pergunta. Ah, mas tinha que ser a Eva, né? A Eva, ó. É, Implementar isso. A próxima pergunta é: qual o papel da biblioteca escolar ou da sala de leitura dentro de uma comunidade socialmente vulnerável não atendida por bibliotecas públicas, comunitárias ou outros espaços culturais? O papel da biblioteca, que não é atendida, Não, o papel da biblioteca escolar na ausência de bibliotecas públicas e comunitárias dentro dessas comunidades. eu acho que ela acaba sendo esse espaço que muitas vezes inexiste, né? Porque realmente ter bibliotecários atuando em bibliotecas públicas e escolares é uma raridade hoje no nosso país. A gente sabe que existe essa demanda, existe essa deficiência até de não ter profissionais diplomados na área, e então precisaria ter. Isso é uma realidade. Outra questão é que muitas vezes as bibliotecas escolares acabam desenvolvendo o papel de públicas ou de comunitários, porque é o único espaço que as pessoas têm para frequentar, muitas vezes, né? Eu vejo aqui na região onde eu moro, tem poucas bibliotecas escolares, e as que tem acabam sendo usadas muitas vezes como bibliotecas públicas, porque é o único espaço que as pessoas acabam acessando. Mesmo a gente tendo uma biblioteca pública na cidade, só que não tem bibliotecários, né? Então, não há um trabalho efetivo pelos profissionais que lá estão em atender às necessidades dessas comunidades que estão em volta da biblioteca. Então, o que acontece? As bibliotecas escolares aqui da região acabam muitas vezes desenvolvendo esse papel, né? Não deveria ser assim, mas é. E as bibliotecas escolares, gente, assim, tem uma paixão grande por trabalho, e é algo que instiga muito, né? Porque é lá que começa. Se a gente tivesse um trabalho de base nas escolas, nas bibliotecas escolares, a gente teria uma geração de adultos mais crítico, mais engajado. Então, é o berço. Né? Eu gosto muito do biblioteca escolar como uma base para a cidadania. Até Professora, a gente começar por lá, a gente tem muito a ganhar. tá. Eu acho que houve interferência nessa resposta também e o som ficou mínimo. Eu não sei se o fone deu algum contato aí. Você poderia repetir a resposta, por favor? Falar, se caso tu não escutar, tu me interrompe. Tá, melhorou. Dentro das bibliotecas escolares, muitas vezes, elas acabam não tendo profissionais qualificados. É uma realidade no nosso país. Infelizmente, às vezes, você não tem os salários nas bibliotecas escolares privadas serem baixos, então, a nossa própria área acaba não buscando, tá bom? O áudio? Não, acho que tá diminuindo aqui pra mim também. Tá indo e voltando que o pessoal tá falando. Ele voltando? Picotando. Agora tá bom de novo.
Aí Tá. quando você começa a falar, ele vai dando Então. uma diminuída. Tá bom. Hã? Posso falar agora? Então, o que acontece, gente? Nas bibliotecas escolares, muitas vezes, não há profissionais formados, qualificados, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar, porque se a gente tivesse um investimento grande nas bibliotecas escolares, a gente teria uma geração de adultos muito mais conscientes politicamente, com uma formação crítica, até com um fortalecimento da própria democracia, se houvesse essa formação, né? Está dizendo que o meu áudio está baixo, agora melhorou um pouco, gente? Pra mim aqui tá bem melhor dessa vez. Dessa É? última resposta que você tá dando. Não sei pro pessoal, pode ir comentando aí. Calma, Mas eu deixa eu sei voltar aqui. Qual é o papel da biblioteca escolar ou da sala de leitura em uma comunidade socialmente vulnerável que não é atendida por bibliotecas públicas ou comunitárias? Isso. Então, assim, como eu falei anteriormente, se a gente tivesse bibliotecas escolares com maior investimento nessas bibliotecas, uma maior qualificação dos profissionais que estão atuando lá, elas poderiam desenvolver muito melhor o seu trabalho. Mas o que acontece na realidade? A gente vê que existem bibliotecas que muitas vezes não têm investimentos, então elas acabam até, por falta mesmo de bibliotecas públicas, porque tem várias cidades no país que não têm bibliotecas públicas, elas acabam sendo um espaço onde a população vai buscar informação, né? Então elas acabam desenvolvendo um trabalho não só de biblioteca escolar, mas de biblioteca pública também. Elas acabam sendo esse espaço, né, para as pessoas da comunidade, dos pais dos alunos, ou mesmo de outras pessoas do bairro onde a escola está situada, para ter essa informação, para buscar um trabalho, para buscar uma informação. Então, essas bibliotecas, elas têm um papel importante também, né, para a inclusão social, e eu vejo que muitas, mesmo não tendo a estrutura necessária, ideal que a gente gostaria, acabam, de algum jeito, desenvolvendo o seu papel, mesmo tendo essas dificuldades, essas limitações. Então, no caso, eu lembro que no Rio, quando eu estava aí, tinha algumas bibliotecas escolares que foram transformadas em bibliotecas públicas. Lembra disso, Alice? Até tinha um nome, eles começaram a chamar de bibliotecas populares, eu acho que foi. Né? Então, Bibliotecas escolares municipais, as BEMs. E aí elas tinham que se virar nos 30, né? Porque na época o prefeito baixou esse decreto, não lembro como é que foi a história, mas elas eram escolares e públicas ao mesmo tempo, né? Para atender a Lei 12.244. Então, é uma realidade. Infelizmente, a gente tem que correr atrás, por um lado, por meio das entidades de classe, fortalecendo o movimento associativo para buscar a implementação da lei, mas, por outro, a gente também tem que trabalhar com as bibliotecas de um jeito que elas consigam atender as comunidades também, mesmo elas não tendo esse papel. Infelizmente, não dá para deixar de atender, né? Não, isso não dá. A gente tem que atender, tem que incluir e tentar, de alguma forma, viabilizar o acesso das pessoas que vão buscar esses espaços. Aí a próxima pergunta, para a gente avançar, que só faltam duas. A próxima é: e quando a própria comunidade acha que o pessoal não cuidaria dos livros e seria melhor nem abrir uma biblioteca? E quando a própria comunidade acha que o pessoal não cuidaria dos livros e seria melhor nem abrir uma biblioteca? Isso tem também, né? Eu já vi coisas assim, essas minhas andanças aí pelo país, já vi coisas que a gente fica assim, estarrecido, né? Porque tem de tudo na nossa área, né? Tem aquele que quer deixar a estante organizadinha para ninguém mexer, tem aquele que entra com um odor, a pessoa já faz aquela cara de nojinho, tem aquele que... Enfim, né, gente? Essa questão humana de relações também precisa ser muito trabalhada na nossa vida. Tem a ver com a questão da atitude, que eu, na minha opinião, a maior barreira que tem hoje nas bibliotecas, escolares, públicas, comunitárias, universitárias, sejam públicas, sejam privadas, é uma barreira atitudinal. A gente afasta as pessoas, independente das necessidades que eles tenham,
pelas nossas atitudes, né? Os bibliotecários, muitas vezes, eles estão até longe da linha de frente, eles não sabem quem vai no balcão pedir uma informação. Alguns trancam o seu setor técnico lá e ficam lá fazendo as catalogações, indexações da vida e esquecem de ir no balcão para ver quem são as pessoas que estão indo na biblioteca buscar informação. E as pessoas que ficam no balcão, muitas vezes, nem são bibliotecários, têm essa consciência, essa informação, essa preocupação. Então, tem sim um gap aí, uma lacuna, né? Tanto dos profissionais irem no balcão para conhecer quem é o seu público, poder atender essas necessidades, quanto de capacitar essas pessoas que estão na linha de frente no balcão, no sentido mesmo de ter uma consciência humana, de ter uma relação interpessoal melhor, para que isso não seja, para que essas atitudes e comportamentos negativos não sejam barreiras para afastar as pessoas, né? Então, é algo que a gente precisa trabalhar um pouco mais nessa área. E aí a última pergunta, pode comentar sobre o papel da empatia na atuação dos bibliotecários? É muito importante a gente ouça sobre e encaminhe para vários colegas da área. Eu não escutei, está muito baixo o microfone. Será que é o meu? Calma aí, eu vou tirar aqui. Eu só estou vendo tipo, fazendo uma leitura labial. Eu sei que você falou empatia, agora o resto eu não ouvi. Melhorou o som? Professora? Pode falar. Pode comentar sobre o papel da empatia na atuação dos bibliotecários? Empatia. Gente, isso eu falei durante a live, a questão da empatia, da compaixão, né, de se colocar no lugar do outro, né. Eu acho que quem não gosta de gente, para começar, não tem que ser bibliotecário. A gente trabalha com gente, a gente tem que gostar de gente, né, não só gostar de livro, mas gostar principalmente de gente. Nós lidamos com pessoas o tempo todo, e as pessoas têm diferentes necessidades, comportamentos. Então, a empatia, para mim, é uma das características principais que a pessoa tem que ter, para quem está, principalmente, trabalhando com grupos socialmente vulneráveis, né, que é o tema da live de hoje. Se você não tiver essas características, eu sinto muito, mas você está no lugar errado, porque a pessoa tem que desenvolver empatia, tem que ter um senso de justiça, tem que ter compaixão, saber se colocar no lugar do outro, né, isso da onde que eu citei ainda agora, que dá consultoria para as bibliotecas americanas, ele fala muito sobre como incluir, né, abraçar, receber essas pessoas, porque está tudo relacionado às relações humanas, à empatia, à compaixão, isso é necessário, é primordial. Gente, está dando para ouvir? É porque está um som muito alto aqui no meu bairro. Enfim, eu gostaria muito de agradecer a professora Daniela Spodeit, que está sempre participando de tudo que a gente convida ela, e foi a coisa, né, professora? Também queria agradecer a todo mundo que está compartilhando, que está curtindo, e que fica aqui com a gente mesmo nessa segunda live de respostas. Informar que os vídeos anteriores, tem muita pergunta sobre isso, estão sendo trabalhados para ser posteriormente divulgados, só que os arquivos ficam bastante pesados e, enfim, tem um pouco de trabalho, mas a gente já vai conseguir liberar esses do começo da semana passada. Hoje o evento está completando uma semana e já somos 1000 ali na página, né? Então mostra que tem muita gente interessada. Que é doutora em Ciência da Informação pela Unesp, e ela é professora lá da UFC, da Federal do Ceará. Eu não conhecia, fiquei muito surpresa com a professora, quero muito conhecê-la, amei o livro dela, que eu descobri anteontem, quando foi sugerida. Ela já foi um nome de sugestão das pessoas, ela foi muito sugerida, então, gente, quem vocês quiserem ver, ou tiverem sugestões, mandem para a página que a gente vai entrar em contato, tem uma agenda ali que a gente vai fazendo, enfim. E, enfim, aí, professora, pediram para você mandar uma palavra final, um agradecimento para as pessoas que estão até aqui agora com a gente.
Wallace, eu não consegui ouvir nada do que tu falou, tá? O som tá muito baixo. Mas eu imagino, porque eu já assisti as outras lives, que agora é para eu falar minhas palavras finais. É isso? Tá bom. Eu não consegui, o teu áudio tá muito baixo. O pessoal, eu acho, se o pessoal não estiver me ouvindo, manda uma mensagenzinha aí, tá? Mas o Wallace, eu não consegui ouvir nada dele. Não sei o que aconteceu. Melhorou? Mas assim, as minhas palavras finais. Não tá ouvindo. Não tô ouvindo. A Bruna é uma figura. Gente, assim, eu só quero agradecer o carinho, a oportunidade, porque eu já falei sobre. Eu venho, né, há algum tempo viajando pelo país aí para dar palestras e falar sobre as minhas pesquisas. E ultimamente eu tenho focado muito as minhas pesquisas e a minha atuação na área de competência e informação. Sou voluntária nesse projeto social que envolve sem teto há algum tempo, então eu resolvi unir, né, o útil ao agradável. A Josi falou que está ao vivo, então eu vou continuar falando. Tainá, beijo. Agora eu vou começar igual artista. Mandando beijo para a galera. Então, assim, é uma alegria muito grande poder compartilhar com isso. O que eu trouxe para vocês são dados preliminares. No meu segundo ano de doutorado, ainda não consegui tentar escrever um artigo sobre esse tema. Ainda preciso aprender muito, né? Aqui foi perguntado sobre esse contexto na África. Não sei, estou louca para saber. Tanto na África quanto na Ásia, né? Esses continentes que a gente acaba tendo pouco acesso à informação. Vitor, beijo. Matheus também, beijinho. Então, assim, ó, a Débora do Cariri, beijo, gente. Então, assim, ó, eu espero que eu consiga ter resultados incríveis e possa compartilhar isso com todos vocês, né? É o que eu quero, é o que eu gosto de fazer, principalmente quando envolve essa questão social da biblioteconomia. E quanto mais eu conseguir coletar de informações, eu vou compartilhando, né? Eu não vou esperar também a Moni Hill. Eu não vou esperar concluir a tese para divulgar. Quando eu for encontrando os resultados, eu vou divulgar. Eu estou sempre publicando artigo, livro, aí, então eu vou começar a divulgar assim que eu tiver resultados mais palpáveis e até para incentivar outras pessoas, né, isso em suas pesquisas e suas práticas, porque eu sei que há uma demanda incrível aí e a gente precisa fortalecer. Beijo, Claudinha, beijo para a Cátia também. É isso, obrigada, tá? Então aqui a gente se despede da professora. Muito obrigada de novo por topar mais um projeto aí com a gente. Obrigado a todo mundo que ficou até essa hora. E continuem de olho na página, ajudando a gente a divulgar, que estão chegando mais pessoas. Inclusive hoje eu achei engraçado que a comunidade da Argentina continua assistindo a gente, mesmo depois de ontem do professor Rulli, tinha uns perfis argentinos aqui assistindo. Oi. Estudou Libras, né? Tu podia fazer para mim aí, porque eu não estou escutando nada do que tu está falando. Galera, também, meu som não está saindo mais para vocês? Bom, ninguém está me falando. Então é isso, gente. A gente encerra aqui, agradece todo mundo e amanhã tem mais. Um beijo, boa noite para todo mundo e fique em casa.